Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Dessa vez eu vou estar explicando para vocês como a gente faz o desenvolvimento, como a gente faz a leitura e, e resolve uma planilha de uma poligonal aberta. Esse vídeo é sobre uma poligonal aberta e como que a gente faz os cálculos, né, a partir de um croquis que a gente recebe, né? Então, vamos supor que eu não foi eu que fiz o levantamento topográfico e não foi eu que fiz o croquis. Eu recebo apenas esse desenho aqui. A partir disso, eu vou ter que obter as coordenadas totais de cada ponto, para posteriormente vamos dizer assim, calcular a área, por exemplo, desse quadrado aqui, calcular a distância que tem essa estrada aqui, isso tudo vai ser possível, né, posteriormente. Então, a gente vai calcular azimuth, rumo e coordenadas totais, né? Então vamos lá. Primeiramente eu tenho que ver nessa planilha, nesse croquis, como é que eu faço o reconhecimento, né? Dela. Por onde que eu começo? Então, primeiramente, a gente tem que ter em mente o quê? A gente sempre faz a leitura dos ângulos da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou seja, no sentido horário. Então, poderia ser aqui? Sim, poderia começar daqui a minha leitura. Contudo, a gente observa que aqui de PM para MK que começa a fazer as leituras, ó, da, no sentido horário, começa a trabalhar os ângulos. Os ângulos sempre trabalham, sempre é desenhado no sentido horário, sempre são feitas as leituras no sentido horário. Então a gente observa que aqui a gente começa nossa planilha de MK para MP, depois a gente faz uma ré para zerar o nosso equipamento e começa a fazer as irradiações. Após isso a gente muda a estação para P1, faz uma ré em PM e começa a fazer as irradiações novamente. Depois a gente pega de P1, estaciona em P2, faz as irradiações, né? Primeiro faz a ré para zerar o equipamento, a gente sempre zera o equipamento para depois começar a fazer irradiações. Depois aqui a gente veio para P3, fez a ré em P2, fez irradiação aqui e radiação ali. Depois a gente veio para P4, fez a ré em P3, irradiou aqui e irradiou aqui. E por último a gente veio para PP, fez uma ré em P4 para zerar o equipamento. Você sempre tem que ter em mente isso, tem que ser óbvio que a ré é para zerar o equipamento. A gente obtém um dado aqui, irradiou aqui, eu obtenho outro dado aqui, irradiou aqui, e aqui é um outro ponto conhecido que a gente vai utilizar para fazer as correções. Nessa planilha, primeiramente, a gente não vai fazer correções porque ela é uma poligonal aberta, então ela apenas vai ser calculadas as coordenadas totais, sem correções, né? Então só para a gente, porque a gente parte do básico para depois chegar num conhecimento mais avançado, vamos dizer assim. Então basicamente a gente começa aqui em MK e vai terminar em MG. Então aqui eu já fiz primeiramente o primeiro, vamos dizer assim, coloquei os pontos, né? Para depois começar a passar os dados propriamente para a minha planilha. Então, o que eu faço aqui? De MK para MP, eu não preciso colocar ângulo nem distância, talvez a distância. Mas por quê? Porque eu já tenho as coordenadas totais. No vídeo anterior, que eu não postei, porque eu tinha gravado sem áudio, e agora eu baixei outro programa para conseguir fazer esse vídeo, né? Porque esse programa que eu estava usando estava dando problema, não estava dando para gravar duas abas ao mesmo tempo, assim como eu estou alterando em aba aqui. Antes ficou gravando só o croquis. A hora que eu alterava aqui, então eu já fiz esse vídeo 3 vezes praticamente, 2 vezes deu errado, essa é a terceira vez. Então vamos lá. Primeiramente eu tenho que conhecer aqui, ó, o que são esses dados que tem pré-definidos aqui. Eles são dados que a gente de x e y que foram estabelecidos por um RTK, um equipamento que tem com muita precisão, né? Utiliza satélites para fazer a pontuação e a gente utiliza. Por que, que a gente já pega e como é que eu vou dizer? A gente utiliza o RTK
definir esses dois pontos? Porque muitas vezes o RTK vem aqui e faz esses dois pontos em questão de 1 hora, 15 minutos, porque ele tem que primeiramente, ele tem que deixar um tempo até ele estabilizar, né? Porque ele fica entrando em conexão com os satélites, tem que ter 3 satélites visíveis e para ele fazer estabelecer exatamente a coordenada onde ele está. Então ele fica esperando, a hora que ele estabilizou, você pode fazer as leituras. Que a base tendo estabilizada, você pode fazer as leituras. Daí ele estabiliza, faz 2 leituras aqui, 2 leituras aqui. Aqui muitas vezes sai caro pro operador ir aqui, porque por ele ser um equipamento caro, vai sair caro para ele vir aqui dentro, vamos supor que é no meio de no mato, e ele vai fazer outro serviço e aqui a gente faz a partir de uma estação total, por exemplo. Então vamos lá. Estabilizou aqui, estabilizou aqui, estabilizou aqui, estabilizou aqui, obteve os pontos que estão aqui. Aqui tem um ponto fora que depois é utilizado para fazer um cálculo de treinamento, vamos dizer assim, né? Enfim. Outra coisa que vocês precisam entender, o que é norte e o que é este aqui nesse croquis. A gente pensa, né, porque a gente está acostumado a receber as coordenadas XY, 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 e aqui a gente olha e observa e pensa, não, norte, X, este, Y, e já vai lá, começa a calcular e daí vai acabar errando. Não é assim. Norte, o que é a variação para norte? Deixa eu mostrar para vocês. Norte, variação em norte ou sul significa variação no eixo X, no eixo Y. E variação no oeste ou no oeste significa variação no eixo X. Então vejam bem, norte-sul, Y. Y positivo, Y negativo. Variação leste-oeste, Y a X positivo, X negativo. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho norte, então é Y. Eu vou pegar 5.212 e colocar na minha planilha, que ele é um Y. Aqui eu pego o 8.877, ele é o meu ponto X. Ele está variando no oeste, positivo, então está aqui. Aqui no MK, então, vou pegar os dados aqui no MK, 5.300 norte, ou seja, variou em Y, coloquei aqui. E peguei o 8.922 e coloquei aqui. Ele variou em X, porque ele variou em este. Então, ele variou positivo ali no eixo X. Então, por isso que é importante vocês terem em mente isso e trabalhar para ser uma coisa óbvia. Norte, variação Y. Este ou oeste, variação X. Norte, sul, Y. Leste, oeste, X. Vamos lá. Para que eu coloquei esses dados aqui? Para mim obter primeiramente o meu azimuth. Vocês lembram que o azimuth ele é estabelecido pela seguinte forma. A gente primeiro obtém o rumo. O rumo é igual a arctangente da variação de x dividido pela variação de y. Então vamos lá. Vou pegar a calculadora aqui e vou descobrir primeiramente o meu rumo. Eu vou usar como base isso daqui. Eu vou estar querendo descobrir o meu azimuth de PM para MK. Então, se eu vou querer de PM para MK, vou fazer assim, ó, vou diminuir. Se eu quero de PM para MK, então eu vou pegar aqui. Meu eixo, variação em X, de PM para MK. Eu pego a variação do MK menos o X de PM. A gente obteve uma variação de 45. Vou botar aqui var x. Variação de y é o que? É a variação de y de PM para MK também. O que é então? Eu pego do MK, é igual MK menos PM. Por que a gente pega sempre o ponto posterior para a gente descobrir a variação? Para exemplificar de uma forma bem didática, eu vou usar a minha filha fazendo arte. Eu vou usar a nossa idade.
Como que a gente descobre a nossa idade? Vamos supor que eu não saberia a minha idade. Eu pego o ano que eu tô, menos a idade, menos o ano que eu nasci. Por isso que eu pego o número posterior da variação aonde eu vou estar, menos da onde eu parti. Então, 2021 menos 1997 vai dar a idade que eu tenho agora, que seria 23. Então, por isso que a variação de PM para MK é menos a variação de X em MK, quer dizer, é a variação de X em MK menos a variação de X, ou a coordenada X em PM. Aí eu vou ter a variação. A variação de Y, da coordenada Y, vai ser a coordenada Y em MK menos a coordenada X em PM. É da onde eu parti para onde eu quero chegar. Então, daí eu vou ter a variação. Então, vamos lá. Se os dois foram positivos, significa que se x é positivo, a variação foi positiva, significa que eu estou no eixo, que eu estou na coordenada aqui, ó. Se variou positivo aqui, significa que foi positivo, foi para cá, então é este. E o meu y também foi positivo, então significa que variou no eixo norte, então foi este e norte, então significa que a minha coordenada vai estar variando no quadrante NE, positivo. Então significa que o azimuth vai ser igual ao rumo. Então logo eu posso colocar na minha calculadora aqui que o meu azimuth é igual a arctangente de 45,994 sobre 87,719. E eu vou obter aqui que o meu azimuth de PM para MK vale 27 graus, 40 minutos e 10 segundos. Muito bem, eu obtive o meu azimuth. Essas são as coordenadas conhecidas, né? Se eu quisesse dar vamos observar no desenho para vocês entenderem. O meu azimuth, aqui está o norte, vocês podem observar. O azimuth de PM para MK é esse ângulo formado aqui assim, ó, como se tivesse um risco aqui. O azimuth ele varia de 0 a 360, vale para todos os pontos. E assim a gente observou que o meu azimuth de PM para MK seria exatamente isso daqui. Se fosse ao inverso, de MK para PM, significa que eu ia somar 180. Então, eu pego esse 27 aqui, mais 180 graus. E eu teria um azimuth de 207 graus, 40 segundos e 40 minutos e 10 segundos. Deixa eu mudar aqui, que ficou um pouquinho confuso aqui. É minutos e 10 segundos. Muito bem. Agora eu já tenho o azimuth de ré de Vant, já tenho as coordenadas totais e eu vou começar a preencher então a minha planilha. Então, como é que eu vou preencher? Eu vou fazer a leitura do meu desenho, do meu croquis. De PM para MK não precisa distância, porque eu já tenho as coordenadas totais dos dois pontos, então eu vou para cá. Ó. De PM para 37, que foi a primeira leitura, a primeira irradiação que ele fez. Se ele zerou aqui, ó, são 0 graus, no caso, né? Ele zerou o equipamento em PM para MK. A partir do zero, ele leu para 37, 97, 99 graus, 53 minutos e 10 segundos. Vamos lá. 99 graus, 53 minutos e 10 segundos. De PM ele leu de novo daí o EX4, que ele leu 146 graus,
21 minutos e 42 segundos. 146 graus, 21, 42. 21 minutos, 42 segundos. E em seguida ele leu de novo o P1. E ele leu 259 graus, 37 minutos e 33 segundos. É isso. É isso. E após eu ter feito isso, eu posso pegar e colocar as distâncias horizontais que ele leu também. Essas distâncias já foram convertidas, né? Esse aqui é um croquis simplificado, porque no campo tu vai ler diferente, né? Tu não vai ler exatamente assim. Tu vai ler talvez uma distância horizontal aqui, que vai dar inclinada, e depois você vai ter que converter para a distância horizontal, né? Porque a inclinada, ela tem a inclinação, vamos dizer assim, essa distância inclinada é maior do que a distância horizontal, porque tu lê de um plano superior, então o que é assim é maior do que assim. Então, vamos dizer que aqui já está todas as distâncias inclinadas colocadas no croquis. Então, vamos lá. A distância... Então, a distância horizontal que a gente tem primeiro aqui é de PM para 37. PM para 37 foi 32 metros, 994. 32,994. Depois foi de PM para X4, que foi 120,402. 120,402. E por último, ele visou de PM para P1 e foi 71,106. 71,106. Depois disso ele fez o quê? Ele pegou e estacionou a estação em P1, zerou ela em PM, então zerou. E aqui a distância tem que ser a mesma, né? Seria a mesma do que ele fez de PM para P1, P1 para PM seria a mesma, então não vamos colocar porque não vai ser utilizado. A partir dessa zerada que ele deu, ele começou a fazer as leituras posteriormente de novo. Então, P1 para 38, P1 para 38, que foi aqui, ó. Ele zerou aqui e ele leu para cá. Ele leu 22 graus, 21 minutos e 57 segundos. 22 graus, 21 minutos e 57 segundos. Depois, e a distância já podem colocar também 157,202. 157,202. 12 na verdade, né? Daí ele pegou de P1, ele leu 36, que está aqui, ó, irradiou aqui, irradiou aqui. Ele leu 59 graus dos 25,03. 59 graus, 25,03. E a distância horizontal que ele leu foi de 68,767. 68,767. É, isso. Depois ele pegou de P1 e leu para P2. Ele leu aqui, ó, 143 graus, 31 minutos e 43 segundos. 143 graus, 31, 43. E leu a distância horizontal de 101,474. 474. Muito bem. E assim, a gente vai ter que preencher toda a nossa planilha para depois começar os cálculos. Só o fato de tu preencher certo já é muito importante, então vocês têm que prestar muita atenção para preencher. Então eu vou pegar e vou preencher para o vídeo não ficar muito extenso, vou preencher isso daqui e depois eu volto para
para resolver com vocês no próximo vídeo essa planilha.